E aí galera, beleza? Estou fazendo esse vídeo aqui para explicar um pouco na prática sobre o que eu escrevi. Acredito que se você está vendo esse vídeo, você já leu ou viu um arquivo que tem alguns detalhes aí sobre análise de desempenho, beleza? O áudio está um pouco ruim porque eu tive uns problemas com o microfone, mas eu acho que dá para ouvir. Esse aqui é o nosso roteiro, tá? Eu vou explicar o que é análise de desempenho, as ferramentas, como criar uma sessão de performance, como executar e uma conclusão breve. Para quem não me conhece, eu sou o Ítalo, bacharelando em Sistema de Informação na Universidade Federal do Ceará, desenvolvedor .NET há uns 3 anos e Microsoft Partner. Hoje em dia, quando a gente trabalha com linguagens, principalmente com linguagens orientadas a objeto, a gente conta com um ambiente de desenvolvimento que ajuda e facilita o nosso trabalho. Nesse caso específico, de tecnologias .NET, eu falo do Microsoft Visual Studio. O que é análise de desempenho? Hoje em dia, acho que o melhor exemplo que eu posso dar para quem está na faculdade e começando nessa área de desenvolvimento são as cadeiras de estrutura de dados, né? Onde você está sempre buscando um algoritmo mais eficiente para alguma tarefa. Isso não é muito diferente do que a gente pode fazer no mercado. Você está sempre buscando um algoritmo que a gente não tem, como antes, escassez de recursos, né? Quando você tinha que usar somente o necessário de memória, somente o necessário de processamento para que isso não desse problemas na aplicação. Mas mesmo assim, é interessante, é importante que a sua aplicação não use o que não precisa. Então, com análise de desempenho, a gente pode verificar pontos que estão usando mais do que necessário e verificar como podemos melhorar isso e aplicar uma solução. A gente vai utilizar uma ferramenta chamada Profiling Tools. Essa ferramenta é bem integrada no Visual Studio e vai ajudar nesse trabalho de analisar a performance, analisar o desempenho de uma aplicação. Primeiro, a gente precisa criar uma performance session, que é uma configuração que a gente precisa analisar. A gente vai coletar os dados, que é de fato executar a análise. A gente vai analisar esses dados para saber onde é que está o problema, né? Não sei bem o problema, mas onde é que está o ponto que pode ser otimizado. A gente faz a modificação necessária, certo? Executa novamente a mesma verificação, a mesma análise de performance. Isso vai dar para a gente outro relatório. A gente faz a comparação dos relatórios para saber se de fato teve uma melhora no desempenho, que é o esperado. Então vamos ver como é que a gente cria uma performance session. Aqui no Visual Studio, eu tenho um projeto aqui que eu utilizei para estudos e vou usar ele nos testes. A gente vem aqui no menu Análise, Profiler, New Performance Session. Se você não olha o WhatsApp chamando,
Se você não conseguir visualizar, deixa eu só colocar aqui no mudo para outra vez. Se você não conseguir visualizar essa aba, Performance Explorer, vem aqui em View, Análise, Windows, Performance Explorer. Beleza. No nosso Performance Session a gente tem dois diretórios, Reports e Targets. Reports é onde vai ficar armazenado cada relatório que a gente obter. Cada vez que você executa uma análise, ele vai gerar um relatório. Esse relatório vai ficar aqui, esses relatórios. E Target é a aplicação, o binário, o website que a gente vai estar analisando. Certo? Então, para que a gente possa analisar, primeiro a gente vem aqui dizer qual o projeto ou qual o binário. Se você tiver mais de um projeto, se você só tiver um projeto, ele já vai ser adicionado logo nos targets. Se tiver mais de um, você pode selecionar qual ou quais você quer analisar. Eu vou utilizar esse. Vou utilizar, no caso, o meu aqui. Beleza. Então a gente vai aqui configurar agora nossa session. Properties. Nós temos três tipos aqui que eu expliquei também no arquivo. Vamos deixar no sempre mesmo. Depois eu aconselho que você verifique no arquivo a definição de cada um desses outros métodos, tá? Para você saber quando utilizar. Você sempre vai verificar as funções mais utilizadas. Ok, então a gente já configurou. Vamos agora executar a nossa análise. Aqui na nossa seção, a gente seleciona a seção, tá? E Static Profiling. O Static Profiling vai te pedir essa permissão, tá certo? Você clica em sim. Algumas vezes pode ser necessário executar o Visual Studio como administrador. Certo? Beleza. Deixa eu só parar aqui. Seguinte, quando a gente executa o Profiling, ele vai abrir a aplicação, você executa lá, faz a tarefa. Quando terminar de utilizar a aplicação, você encerrar a aplicação, ele vai examinar os dados e vai te exibir um relatório. Esse que ele vai exibir agora, eu vou desconsiderar, tá? Porque eu me distraí e acabei não fazendo nada. Eu vou antes explicar aqui a aplicação. A aplicação é bem simples, é um formulário para fazer consulta de e-books. Tem um botão tem um checkbox para informar se a gente deve ou não carregar a capa do livro. Então, a aplicação é bem simples, nada demais. Agora sim vamos executar. Tive que fazer uma pausa aqui, vamos continuar. Vou executar aqui o Profiling, pesquisar pelos livros. Pesquisou, só vou fazer isso e vou encerrar. Terminamos de analisar os dados. Eu vou mostrar aqui rapidinho as informações que a gente tem dessa análise. A gente tem aqui nesse Hotpath as funções mais utilizadas, tá? Nessa hierarquia aqui. Esse Inclusive Samples e Exclusive Samples é o seguinte: esse Inclusive é um contador aqui das funções que utilizam mais código, como é que eu vou dizer, fazem mais trabalho chamando outras funções, certo? Como assim? Eu acho que quando eu explicar com o outro dá para entender melhor. O exclusivo são as funções que executam mais trabalho apenas com seu código. Tipo, é uma função, um método que não chama nenhum outro método, certo?
exclui dessa contagem chamada a outros métodos, certo? E o inclusive conta com esses outros métodos. Nesse caso aqui, ele diz que o evento de clique do botão foi o que teve mais valores, um maior valor. E esse valor alto aqui, se tiver um valor alto em exclusive, vai haver um carro, se o carro passar. Um alto valor em exclusive samples pode indicar um ponto que está muito dependente, certo? Ele está fazendo muito trabalho na sua aplicação sozinho, então pode ser um ponto que você precisa analisar para talvez dividir um pouco mais as tarefas desse método. Então vamos ver aqui, olha só. Aqui no clique a gente vai navegando pelo código e ele vai mostrando o percentual de cada método. Find, olha só, esse método find também. Olha só. E aqui nesse getFlux, o ponto mais crítico é esse aqui. Aqui é onde ele converte um arquivo serializado, tá, XML, para um objeto. Então faz sentido que esse seja um ponto crítico de desempenho, certo? Mas aqui não dá para a gente modificar. Beleza? A gente tem várias visões, certo? Tem muitas opções de visualização. Nós vamos ficar aqui no sumário. E aqui embaixo mostra as funções que fizeram mais trabalho individual. Como a gente pode ver, a CLR foi a que fez a maior parte do trabalho, né? No caso, por exemplo, daquela conversão. Okay? Então, aqui é isso. Eu vou executar novamente agora, só que dessa vez sem carregar as imagens. Pronto, agora eu vou esperar aqui. Voltando aqui, o relatório foi processado. Nesse caso, eu não fiz nenhuma alteração no código, certo? Eu vou utilizar como um exemplo de uma alteração o fato de um relatório pesquisar com imagens e outro relatório pesquisar sem imagens. Os relatórios ficam com esse nome assim meio estranho. Aí você pode vir aqui e alterar, colocar o nome que você quiser, para ficar mais fácil de identificar. Então beleza. Executando o relatório, a gente vem aqui, vai selecionar os relatórios, botão direito, vamos comparar eles. Aqui a gente percebe, esse delta mostra a diferença de valores de cada relatório. A gente vê aqui, olha só, que qual é esse? Que no primeiro, em relação ao segundo, aliás, desculpa, no segundo em relação ao primeiro, teve uma diminuição de menos 4,96, tá? A delta nessa biblioteca aqui, Down. Por que isso? Porque quando a gente pesquisa com imagens, ele precisa desenhar essas imagens. Certo? Então, por exemplo, seria o caso de verificar se realmente é necessário carregar essas imagens. Tá? Isso aqui é um exemplo bem básico, mas vamos pensar aí em imagens grandes, em muitas imagens. Tá? Isso aqui poderia fazer diferença nesse caso da consulta. Bem, era isso. Isso aqui é só para mostrar de uma forma um pouco mais prática o que está no arquivo. Leia o arquivo porque tem mais detalhes, tá certo? Qualquer dúvida pode falar comigo, comentário, Facebook, vai estar no meu blog. Então é isso. Se você assistiu,
Obrigado por ter assistido. Se você leu, obrigado por ter lido. Se não leu, mais uma vez, leia o arquivo, porque tem mais informação lá sobre como utilizar esse formulário, esse relatório e por que utilizar esse relatório. Beleza? Valeu.